Olá, alunos do primeiro ano, tudo certo? Espero que sejam todos bem. Bom, em tese, esse é o nosso último vídeo, tá? No sentido de que dentro do nosso cronograma esse é o último conteúdo, porém não menos importante, que é então. Olá, alunos de primeiro ano, tudo bom? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante. Bom, então, a princípio, tá? Então, de acordo com o nosso cronograma, esse seria o nosso último conteúdo, tá? Que é, então, sobre a África Antiga. Então, o último, mas não menos importante. É um tema bem importante no sentido de que por muito tempo foi considerado um tema tanto quanto desvalorizado, ainda bastante desconhecido, tá? Então, muito inclusive por causa das questões do pensamento racista que permeia, né, e constitui a nossa sociedade. Então, de modo geral, o que nós acabamos conhecendo, né, sobre a questão da população africana, geralmente, tradicionalmente, né, em história, parece começar a partir do período da escravização, né, do século XV, né, do século XV ou do século XVI, enfim, né, então parece que a população africana surge na história, né, a partir desse contexto. Claro, com exceção do Egito, mas o Egito muitas vezes, né, o Egito antigo muitas vezes é tratado como se não fosse, né, se não estivesse presente no continente africano, né. Então, de um modo geral, né, a partir de 2003, mais ou menos, houve toda uma política repensando essa questão e demonstrando a necessidade da gente inserir, né, o estudo sobre o continente africano no período anterior, né, e demonstrando toda a produção cultural, toda a complexidade dessas sociedades que lá floresceram, certo? E, digamos assim, combatendo, né, um certo preconceito sobre esses grupos, até porque, né, a representatividade ela é essencial, é importante a gente ter, compreender a história de uma forma mais ampla, ter modelos, ter simbologias que nos auxiliem, então, né, a uma visão mais autônoma e uma visão, assim, realmente de representatividade, tu olhar e criar uma identificação, criar uma identidade sobre aqueles grupos, né, e não só colocá-los numa posição inferiorizada, né, da escravização, do processo de escravização que vocês vão trabalhar aí durante no segundo ano, tá? Então, nesse sentido, se começou a trabalhar essas questões, mas ainda são estudos ainda bastante recentes, né? Muitos profissionais da área de história ainda não foram suficientemente capacitados nesse sentido, né? Então, é um primeiro esforço, mas que deve ser feito de forma contínua, porque realmente é um tema muito relevante. Então, feita essa introdução, tá? A gente vai trabalhar então com vocês a questão então das populações do continente africano na antiguidade, então nesse período que a gente vem abordando com vocês sobre outras populações, tá? Da antiguidade oriental. Estes grupos, então, tá? Que conviveram, que se articularam, que comercializaram, que guerrearam, né, com essas sociedades que a gente já abordou com vocês, certo? Então, quando a gente fala África Antiga, né, nós estamos falando da região que foi denominada, então, região Núbia. Ou seja, Núbia é um termo que dá uma ideia de pele negra, né? Então, a gente vai falar da África negra, da África abaixo ao Egito, de uma região que a gente chama, então, de região subsaariana, ou região do Sahel, que é abaixo, então, né, desse processo. E vai ser, de fato, vão ser civilizações muito importantes no sentido de trocas comerciais, trocas culturais com esses grupos, tá? Que a gente já abordou. É uma região, então, riquíssima, né, no sentido, então, climático, no sentido de diversidade, né, de clima, de diversidade, de fauna, de flora, tá? Riquíssima em jazidas minerais também. Então, é uma região muito, digamos assim, relevante por suas minas de ouro, minas de ferro. Então, aquela região próxima, então, ao Nilo, né? As cataratas do Nilo, né? E o Rio, que é uma região, então, já com bastante diferenças, né? No sentido de nível geográfico, enfim, né? De solo, com muitos planaltos, planícies, né? Uma diversidade de solo também. A gente vai ter então grupos que vão se estabelecer, principalmente próximo, né, próximos ao Nilo, e que já conhecem então metalurgia, que vão desenvolver agricultura, tá, principalmente de cereais, que vão também, né, fornecer produtos que vão ser extremamente valorizados, produtos considerados luxuosos, como joias, vão desenvolver então uma metalurgia bastante importante, tá? E nós vamos ter aí trocas comerciais com os diferentes povos bastante pronunciados. Então,
nessa região vai se desenvolver inicialmente um reino muito rico chamado Reino de Kush, tá? Então que vai ter uma hierarquia social, vai formar, né, um estado, então um reino, vai ter um governante, vai ter um exército próprio, organizado, enfim, né? E que ao longo do tempo, nesse contato, né, com os egípcios, vai ter então constantes momentos de relações, digamos assim, às vezes de submissão. Os egípcios então faziam incursões naquela região por interesse, principalmente no domínio do ouro e de outros metais preciosos, vão muitas vezes, né, então dominar esses espaços, inclusive, né, levar a sua cultura. Então os cuxitas, né, ou seja, os habitantes da região do Reino de Kush, que inicialmente vão ter sua capital mais próxima, então, né, ali a fronteira com o Egito, que é a capital de Napata. Uh, essa Esses grupos, então, vão ser submetidos muitas vezes, porém, nós vamos ter um momento em que o reino de Cuxo vai ser também, né, como eu disse para vocês, muito rico, vai conseguir ter um grupo, né, de soldados, de tropas mais forte, vai também dominar o Egito. Então, nós temos vários registros de faraós que foram representados, né, com traços mais negros, né, com uma pele mais escura, com uma pintura, com uma tintura muito mais escura, né, e com isso a gente vai ver que nós vamos ter muitos faraós negros nesse período cuxita, ou seja, muitos cuxitas que vão invadir o Egito, vão ocupar esses cargos de poder, vão dominar por determinados períodos também o Egito. Então a gente tem essa relação constante, tá, com o Egito. Mais tarde, claro, também com o Egito se empoderando em vários momentos, no Novo Império, por exemplo, vai ser um dos períodos mais expansionistas do Egito Antigo, tá? A gente vai ver que Kush, né, que é uma região, como eu disse para vocês, uma região rica, uma região de grandes trocas comerciais, de agricultura, eram criadores de animais como bovinos, né, ovelhas, entre outros, né, animais. Eles vão, né, também, né, sofrer então esses ataques nesse período, principalmente do Novo Império, e vão deslocar, né, a sua capital para outro espaço, tá certo? Para um espaço um pouco mais distante, certo? Que vai ser chamado, então, uma nova capital chamada Meroé, então é o período meroíta. Então, vai ter toda uma cultura diferenciada. Quanto mais longe do Egito, menos influências, né, entre esses dois grupos a gente vai ter. E aí a gente vai ter todo um desenvolvimento diferenciado da cerâmica, né, meroíta nesse período, que vai ser uma cerâmica extremamente valorizada, muito com, digamos assim, expressões geométricas, né, pinturas semelhantes a peles de animais, né? Os cuxitas vão ser politeístas, né? Vão ter alguns deuses que vão ser muito semelhantes aos deuses egípcios, no sentido de serem também antropozoomórficos, tá? Tem toda uma perspectiva tradicionalista, certo? Mas também a gente vai ter, por exemplo, deuses próprios, como, por exemplo, um deus com cabeça de leão, né? E também os cuxitas, os meroítas, né? Meroítas no sentido dessa cultura, certo? Que vai se desenvolver nessa cidade especificamente. Também vão desenvolver uma língua própria, né? No primeiro momento inspirada na língua, né? Na escrita egípcia, mas também vão aprimorar, vão modificar e vão adaptar essa escrita, né? Então, eles vão desenvolver escrita também, certo? De modo geral, em relação à questão política, a gente vai ter uma questão hierárquica, mas também vamos ter, né, o que a gente chama de uma política mais horizontal. Então há vestígios que deixam a gente entender que os cuxitas debatiam muitas das decisões, né? Então ouviam principalmente a questão tradicional, a questão dos anciãos da cidade, né? Dessa elite, certo? Que também tinha uma grande influência nesses grupos, tá? Então, basicamente, em relação ao governo cuxita, a gente tem essas informações, certo? Então, foi um reino muito próspero, foi um reino que tinha um comércio bastante, né? Enfim, evoluído, né? Então, Meroé era um local de grandes feiras, de grande trânsito, certo? Eles exportavam principalmente materiais como marfim, né? Como incenso, outros produtos de luxo, né? Ouro, enfim, né? Mas também cereais, né? E outros produtos, peles de animais, enfim, certo? Então foi um reino bastante desenvolvido, bastante aprimorado e que teve um contato constante, então, com os egípcios, certo? Então a gente vai fazer mais um vídeo sobre a África Antiga, ainda falando sobre também outro reino que vai se desenvolver, que é o reino de Axum,
tá? A gente vai falar um pouco mais pra frente também sobre algumas outras características, certo? Pra não ficar muito longo, não muito difícil de gente conseguir baixar no YouTube. Fiquem bem, tá, gente? Se cuidem.